Boa tarde a todos, os presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, vamos dar início à nossa audiência pública com a empresa Enel sobre a questão da prestação de serviço aos bonjesuenses. Essa audiência pública foi um requerimento aprovado no plenário desta Câmara Municipal em 19 de fevereiro de 2024. A pauta dessa audiência, ela está na questão dos apagões frequentes sofridos na cidade, a falta de equipe de emergência no município, o local de atendimento aos usuários, poda de árvores de fios energizados, possibilidade de usar uma rede de backup para quando a gente tiver problema na rede de cruzamento que nós fazemos parte, possibilidade de aquisição de parte da energia nas PCHs do município, falta de manutenção preventiva e foi pedida a apresentação do relatório DECFEC, que são os relatórios que tratam das interrupções e falta de energia. Eu quero agradecer a presença do presidente da OAB do município, Dr. Túlio Fiore, dos representantes da Enel, Rômulo Jacinto Raimundo, responsável técnico Noroeste, Alexandre José Barbosa, responsável comercial Noroeste, Luiz Cláudio Boechat, responsável das lojas da Enel, doutora Andréia Câmara Andrade, diretora de Relações Institucionais, Jonatas Novaes, responsável pelo atendimento e relacionamento com o poder público, José Oreste, especialista em operação e manutenção das redes. Agradeço também a presença do Evaldo Valério, do Sindicato Rural, Rogério Lima Araújo, do Sindicato dos Servidores Públicos, e do prefeito Paulo Sérgio Cirilo, que também se faz presente. Convido para compor a mesa aqui o nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Cirilo, Dr. Túlio Fiore, representando a sociedade civil, da Enel, doutora Andréia Câmara, Jonatas Novaes e José Orestes. A dinâmica da audiência será da seguinte forma. O pessoal da Enel trouxe um material para uma explanação. Nós vamos abrir o espaço para eles fazerem essa apresentação. Após isso, teremos a fala dos vereadores e dos representantes da sociedade civil e dos representantes do Executivo. Doutora André, que vai fazer a apresentação, já pode se posicionar, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a empresa, oportunidade que a gente vai poder esclarecer eventuais dúvidas, e já fica aqui o nosso compromisso que algum assunto que a gente não tenha a resposta completa, fica o nosso compromisso para posteriormente trazermos as informações solicitadas. Gostaria de, cumprimentando o vereador Denis, cumprimentar as demais autoridades, cumprimento também o prefeito Paulo Sérgio e a todos os consumidores, nossos clientes que estão assistindo, seja presencialmente ou acompanhando virtualmente. A apresentação, pode já colocar, por favor. Bom, inicialmente, pode passar para o próximo. Eu trago aqui algumas informações preliminares da área de distribuição da Enel Rio de Janeiro. Nós atuamos em 66 municípios no estado, são mais de 3 milhões de clientes e isso representa aproximadamente 73% do território do estado do Rio de Janeiro. Então, em termos de energia distribuída, são 12,7 terawatts de energia distribuída, são mais de 130 estações, 66 mil quilômetros de rede, seja de alta, média ou baixa tensão. Pode passar, por gentileza. Falando especificamente do município de Bom Jesus, de Itabapuana, a gente está falando de uma área de aproximadamente 598 quilômetros quadrados,
um pouco mais de 21 mil unidades consumidoras, o que representa aproximadamente 35 unidade consumidora por quilômetro quadrado. São 2 subestações que atendem a região e mais de 1.700 transformadores. Pode passar, por gentileza. Falando um pouquinho da unidade territorial, a nossa área de distribuição a gente separa, segmenta em unidades territoriais, até para facilitar a parte de deslocamento das equipes. Então, aqui, o município de Bom Jesus é atendido pela unidade territorial norte. Então, a gente tem, olhando toda a unidade territorial, mais de 280 mil unidades consumidoras e 23 municípios atendidos. Pode passar. Um ponto de destaque que eu trago aqui foi uma recente mudança que nós fizemos em nossa base operacional. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos, tínhamos uma unidade a menos, por assim dizer. Então, foi criada a base Noroeste, a base operacional Noroeste, e com isso a gente redistribuiu de forma mais eficiente as nossas equipes. Então, hoje aqui é atendido pela base de Itaperuna. Pode passar, por gentileza. Um outro ponto que eu trago de destaque, até foi uma forma de trazer maior qualidade no atendimento, foi a primarização. Então, na contramão de muitas empresas que terceirizam os serviços de operação, a Enel vem primarizando. Então, aqui na base de Itaperuna, que é a base que atende o município de Bom Jesus, foi a primeira unidade operacional nossa, onde todos os funcionários operacionais são próprios da empresa. Com isso, o que muda para o cliente na ponta? A questão de treinamento, a questão de pertencimento desse funcionário na empresa, né? A própria vida dele útil na empresa é mais duradoura. E também a gente trouxe dessa forma uma nova frota e também equipamentos. Então, tudo aquilo que era antes de responsabilidade de uma empresa parceira nossa, passou a ser tudo primarizado. Pode passar, por gentileza. Falando um pouquinho da unidade de relacionamento com o cliente. A gente tem uma loja de atendimento aqui na região. São atendidos 730 clientes por mês, né? Esses são os atendimentos realizados na mesa de atendimento, que dá uma média diária de 35 clientes por dia. Importante destacar, que a gente vai poder observar no próximo slide, a questão dos nossos canais de comunicação. Então, muito embora a gente permaneça com o atendimento presencial, a empresa vem investindo na digitalização dos nossos atendimentos. Então, independente da loja de atendimento, todos os serviços que são prestados na loja, eles também podem ser realizados nos demais canais de atendimento. Quais são esses canais? Tanto o aplicativo, quanto o WhatsApp e o nosso call center, além do nosso site, através da nossa loja de atendimento virtual. Mas, não obstante a isso, a nossa loja de atendimento permanece. Pode passar o próximo slide. Aqui a gente fala um pouquinho, nesse próximo, da digitalização. É o próximo, por gentileza. Que é o incremento que nós tivemos no ano de 2023, então a gente aumentou em 7% o canal de WhatsApp e no nosso aplicativo em torno de 4% de aumento. Uma outra ação que a gente tem feito é uma comunicação proativa com os nossos clientes. Então, hoje a gente já se comunica com esse cliente de forma proativa, através de SMS ou também de e-mail. E aí fica o nosso pedido para todos os nossos clientes que estão nos acompanhando nessa audiência, para sempre estar mantendo o seu cadastro atualizado, permitindo assim essa comunicação ativa com a empresa.
O próximo slide, por gentileza. Aqui a gente traz os investimentos, né? Um dos pontos cruciais, eu acho que dessa audiência pública é a gente falar com relação à qualidade do fornecimento e as interrupções que foram observadas pelos nossos clientes. De que forma que a gente está atuando? A gente atua tanto corretivamente como preventivamente. E falando de prevenção, a gente trouxe aqui os investimentos realizados nos últimos 3 anos. Então, entre 21 e 23 foram, aqui eu estou falando de investimentos específicos no município de Bom Jesus, foram 9,8 milhões. E quais foram as principais ações realizadas nesse período? Foram 5 equipamentos telecontrolados. Vou falar um pouquinho o que é esse equipamento telecontrolado, que nada mais é do que a gente conseguir remotamente já restabelecer o fornecimento de energia para parte daqueles clientes que foram afetados. Então, quando eu tenho uma grande ocorrência que pega um determinado trecho, eu consigo telecomandar isso remotamente, diminuindo o número de clientes que ficam afetados. E aí sim, eu encaminho a equipe para atender aquele número de clientes menor que permanece sem energia. Em termos de recondutoramento, que é colocar uma rede mais robusta, mais moderna e menos suscetível, por exemplo, à interferência de galhos de árvore, foi feito o recondutoramento de mais de 30 quilômetros nesse período. E obras de conexão para novos clientes que permite um maior reforço na carga, na rede. Foram 165 obras também nesse período de 21 a 23. Próximo slide. Falando um pouquinho da manutenção, então, um dos maiores ofensores que nós temos, sem dúvida alguma, é a interferência de árvores, de galhos, né, nas nossas redes aéreas. Então, a gente vem intensificando o quantitativo de poda de árvore, das árvores que estão em contato com a rede elétrica. Então, 2022 foram 950 podas, 23 a gente teve um incremento de 55%, totalizando aqui quase 1.500 podas realizadas. Correções de avarias, que são todo tipo de correções. Então, pode ser um transformador, pode ser uma cruzeta, qualquer equipamento que ou eu fiz a correção, né, ou mesmo eu identifiquei no meu plano de manutenção que ele pode vir a dar um problema e eu já fiz essa correção. Então, eu tenho aqui em 2022, 525 correções e 23, 626. Próximo slide. Falando um pouquinho aqui, a gente já mencionou anteriormente, são pouco mais de 21 mil unidades consumidoras. Aqui a gente traz as tecnologias que trazem maior confiabilidade na rede. São 53. Os números anteriores foram aquilo que a gente fez entre 21 e 23. E esses números aqui são o acumulado que eu tenho no decorrer de todo o período. Então, eu tenho hoje, nas redes que atendem Bom Jesus, 53 equipamentos de proteção de ramal, né, que vai segmentar o número de clientes que está sem energia. Da mesma forma, 49 equipamentos de média tensão, de automação. E quais são as tecnologias que eu utilizo para fazer essa detecção dessa manutenção preventiva? Eu utilizo, por exemplo, um veículo de termovisão, que a gente já utilizou no passado e vai voltar a trazer aqui para o município de Bom Jesus, que é um município que vai ver possíveis locais de aquecimento da rede, onde eu devo fazer a minha manutenção preventiva. E também utilizo uma outra tecnologia de drone nas localidades de difícil acesso. Próximo slide. Aqui a gente acredito que serão abordados alguns dos principais eventos que a gente teve no município recentemente. Então, a gente cita os 4 de maior impacto. Então, dia 13/11, a gente teve um impacto que não foi na distribuição, mas que afeta, que foi na subestação de Furnas. Então, foi
um impacto grande, né, que teve início às 16h26, com a normalização às 19 horas, né, resumindo. Então, foi um evento que independia da ação da Enel, né? Então, esse foi um evento grande que impactou toda a cidade. Posteriormente, nós tivemos um outro evento, dia 7/3 também, esse evento com início às 16 horas e término às 19 horas do dia seguinte, no dia 8/3, né? O que foi esse evento aqui? Devido às chuvas, a gente teve uma base de um poste que foi afetada, acarretando o tombamento deste poste, né? Isso, por si só, é uma obra complexa, né, para a gente restabelecer o fornecimento, e a gente teve um agravante no decorrer do trabalho que foi realizado. Então, inicialmente, com o apoio da Prefeitura, Defesa Civil, a gente reaprumou esse poste, colocou um novo poste no local, de forma a passar a rede nesse novo poste. No entanto, quando a gente reenergizou, a gente percebeu, no momento da reenergização, a gente percebeu que algum outro problema estava impossibilitando o restabelecimento na totalidade do município. E aí foi detectado, né, ao longo dos 20 quilômetros de rede desse circuito, foi identificado o furto de 3 vãos de cabo durante o período em que ele estava desenergizado. E aí demandou um tempo superior àquilo que havia sido informado pela Enel. No dia 17/3/24, né, 10 dias depois, a gente teve uma nova ocorrência na subestação de Furnas, esse aqui de menor impacto, porque pelo horário, né, que foi na madrugada. E no dia 19/3, novamente, a gente teve um impacto às 17h14, com normalização às 2h32. Esse aqui foi devido a uma fase e um jumper que foi partido. Eu estou correndo um pouquinho aqui com as explicações, até para dar oportunidade, depois, à medida que virem as perguntas, a gente poder ser mais assertivo nas explicações. O próximo, por gentileza. Foi solicitado pela casa que nós apresentássemos os indicadores de qualidade. Então, são 2 os indicadores de qualidade, um que é conhecido popularmente como DEC, que é a duração, é o tempo médio que um cliente, em média, no município, fica sem energia, né, que é o DEC. Então, a gente vem observando uma redução nesse indicador desde 2019 para cá. Então, eu tenho em 19, em média, eu tinha 18,65 horas, lembrando que essa é uma média de todos os clientes que são atendidos nesse circuito. E agora, em 2023, a gente fechou com 8,63, ou seja, uma importante redução. E temos aqui a parcial de 2024, que está em 8,62. Um outro indicador que a gente vai observar no próximo slide é chamado de FEC, que é a frequência, ou seja, quantas vezes em média, né? No indicador anterior, a gente vê a duração, quanto tempo ficou sem energia. E aqui de frequência, a gente verifica quantas vezes foi que teve a falta de energia. Essa falta de energia pelo órgão regulador são faltas de energias acima de 3 minutos. Então, a gente também tem uma redução. Em 2019, estávamos com 8,39, e agora, em fevereiro de 24, a gente está com o indicador de 3,68. No próximo slide, é só título de curiosidade mesmo, a gente trouxe aqui uma ilustração do nosso central de operações. Ela fica no Rio de Janeiro. Nas minhas falas anteriores, eu comentei que parte dos equipamentos que foram instalados, eles permitem o telecontrole, né, o monitoramento. Então, é feito através dessa central de operação do sistema, que fica 24 horas, 7 dias por semana. O próximo slide.
Ele mostra só algumas dos indicadores que a gente controla, que são a quantidade de clientes sem energia, segmentado por município, por regiões. Pode passar, por gentileza. Nesse próximo slide, a gente tem como que a gente atua no momento de contingência. O que é uma contingência? Falta de energia já é uma emergência por si só. Mas a contingência é quando a gente tem um volume maior de clientes sem energia. Então, na unidade territorial, eu tenho, numa situação de normalidade, até 30 equipes disponíveis. Aí eu estou falando da unidade como um todo, não de Bom Jesus, porque permeia de um município para outro. Mas numa contingência, dependendo do número de clientes que eu vou tendo sem energia, conforme vai aumentando, eu vou pegando outras equipes. E quais são as equipes? São equipes que são capacitadas para essa atividade, mas que num dia normal estão executando poda de árvore, estão executando uma obra, uma inspeção preventiva, e que numa situação de contingência, então, eu posso sair de 30 equipes e chegar num contingente de até 105 equipes. Por fim, aqui o último slide que a gente trouxe é sobre um projeto que a gente vai trazer no segundo semestre aqui para Bom Jesus, que é um cinema itinerante, que vai, isso é através da lei de incentivo do governo do estado, em parceria também com a prefeitura. A gente vai mapear locais onde a gente vai ter a oportunidade de exibir 3 filmes durante um final de semana, num domingo, na verdade. Tá bom? Obrigada, eu corri um pouquinho para não usar muito do tempo. Agradeço a oportunidade e permaneço à disposição. Prosseguindo agora, eu quero convidar o vereador licenciado Leonardo Galan de Almeida, atual secretário de obra, para compor nossa mesa, por favor. Você pode, doutora, eu vou abrir a fala aos vereadores e eles podem fazer comentários e até já fazer pergunta para vocês de uma vez. Começando aqui pelo colega vereador Maicon Chaves. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Denis. Agradecer especialmente vocês estão aqui nos atendendo hoje aqui nessa audiência e deixar bem claro que nós iremos fazer algumas perguntas que nós somos cobrados o dia inteiro pela população por estar aqui como representante, né? E também por a gente estar sofrendo corriqueiramente com os apagões, com algumas faltas que a empresa está deixando a desejar em nossa cidade. Então, para poder salientar a minha pergunta, eu quero deixar claro que as faltas de energia, as quedas, causam muito problema em nossa cidade, como em qualquer outra, né? Principalmente nas pessoas que estão acamadas, que necessitam de algum aparelho para poder se alimentar ou fazer alguma diálise, né, peritoneal, que existe pacientes aqui em Bom Jesus que necessitam desse tipo de tratamento. Então, quando o fornecimento de energia cai, eles sentem na pele mesmo a falta da energia. Então, esse é um ponto. O outro seria o próprio calor, principalmente das pessoas também acamadas, que não tem como se refrescar ali nos seus leitos, e também sobre as podas de árvores, que é um outro problema corriqueiro. Eu mesmo, só nesse mandato, eu já fiz mais de 5 requerimentos endereçados a vocês, à Secretaria de Meio Ambiente, e também fiz ao deputado estadual André Correia, para poder endossar o pedido, né, para que seja mais um alento para poder chegar mais rápido a vocês, só que nenhum teve resposta. O último, estava até conversando com o Zé Oreste aqui, na última audiência, do outro mandato aqui, a última vez que teve alguma poda aqui por pedido nosso foi em 2019, se não me engano, ou 2020. Então, assim, basicamente as minhas perguntas são essas. Qual é o motivo dos recorrentes apagões na nossa cidade? Sobre as podas de árvores, né, em contato com os fios de alta tensão, que é um problema também gravíssimo em nossa cidade. São muitas árvores mesmo que estão encostadas nos fios e não tem como o pessoal da Secretaria da Prefeitura fazer a poda por causa do risco de descarga elétrica. E também sobre uma lei até de minha autoria,
que é a Lei 1376 de julho de 2019, que dispõe sobre a retirada dos fios inutilizados dos postes pelas empresas, né, de telefone, internet. Nós sabemos que as responsabilidades são deles, mas vocês, por serem donos dos postes, acho que tem até um recurso que recebe deles, né, são assim o órgão responsável a conter isso, tirar esses emaranhados que existem em nossa cidade, que é um problema também que ajuda para dar alguma queda da energia, de pegar fogo algum poste. Então, basicamente, são essas 3 perguntas. O real motivo dos apagões na nossa cidade, que nós não estamos aguentando mais, sobre as podas nos fios de árvores que estão em contato com o fio de alta tensão, e sobre essa lei 1376, sobre os fios inutilizados. Sem mais, obrigado. Essa resposta vai ser para mim, mas para toda a cidade que está nos ouvindo agora, e vão estar nos perguntando também amanhã qual foi a resposta de vocês. Obrigado. Bom, vereador, obrigada aí pelas perguntas, acho que são importantes. Eu vou começar por um item que, embora não tenha sido uma pergunta, acho que é importante a gente ressaltar, que é o cliente que a gente intitula como cliente vital ou cliente eletrodependente, né, que no início da sua fala foi muito bem colocada a questão do quanto esse cliente fica vulnerável numa falta de energia. Então, é importante saber que todo cliente que tem uma dependência do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, algum aparelho que fique ligado, ele deve procurar a concessionária com laudo médico para que ele seja cadastrado como cliente vital. E numa situação de falta de energia, assim como quando ocorre num hospital, essa é uma unidade que é priorizada, tá? Então, acho que é importante a gente passar essa informação para todos. Não, ele é atendido de forma prioritária. Então, imagine assim, na hora que falta energia, se eu tenho uma rua que tem um cliente vital, eu vou priorizar ele vai passar na frente de um outro local que não tem um cliente vital. E só dar um complemento. Vamos supor, né, a gente teve, por exemplo, aqui que foram citadas por mim e também pelo vereador, ocorrências grandes, que toda a cidade ficou sem energia. O que a gente faz nesses casos? A gente pode, por exemplo, orientar o cliente que ele tem que ser removido, essa é uma alternativa. A gente pode disponibilizar um gerador, né? Também é uma possibilidade. Então, vai depender de cada um dos casos. Então, vamos supor, quando a gente teve informação da magnitude, quando a gente teve aquele tombamento do poste, né? A gente entrou em contato com a prefeitura, aqueles clientes que são vitais, a gente também buscou o contato com eles, né? Cadastrados dessa forma, e de forma que a gente ou orientou, falou, olha, se você não tiver um backup, né? Porque às vezes o cliente tem que remover, se não tiver possibilidade de remover, a gente avalia a possibilidade de levar um gerador, sim, tá? Quanto aos principais impactos, né, o motivo das faltas de energia. Como eu trouxe aqui, a gente teve 2 ocorrências em Furnas, que aí independem da ação da concessionária, e tivemos esse caso já mencionado do poste. Tirando esses casos, que foram os de maior impacto, no dia a dia, o maior impacto que a gente tem de falta de fornecimento normalmente é por interferência de vegetação, né? Que esbarra na próxima pergunta com relação ao que a empresa está fazendo. Então, eu apresentei aqui um incremento no quantitativo de poda de árvore, e outra ação que a gente busca em parceria com a prefeitura é fazer ações de forma coordenada, né? Então, a gente está programando para fazer, por exemplo, um mutirão o que a gente chama de uma caravana de poda de árvore, que a gente otimiza os nossos recursos em conjunto com a prefeitura, com a parceria. Então, essa é uma ação também que está sendo feita e que precisa ser potencializada, né? E lembrando que a poda é uma atividade de responsabilidade compartilhada, uma vez que, quando ela não está na rede elétrica, ela é de responsabilidade do município, fazer com que não alcance a rede elétrica, e uma vez alcançando, ela passa a ser nossa responsabilidade.
O vereador comentou de ofícios que estão demorando para ser atendido, e isso a gente tem que corrigir. Está corretíssimo, tem que ter resposta. O que acontece é que, muitas vezes, se eu for atender casos pontuais, eu perco em produtividade. Então, de que forma que eu identifico qual é o local que eu vou fazer a poda de árvore? Eu vou sempre mapear aqueles circuitos que estão tendo maior interrupção, né? E quando eu vou fazer a poda, eu não vou fazer só naquela árvore, eu vou fazer em todo o circuito. Porque se eu podar uma árvore e não podar todo o restante da rua, vai acontecer a interrupção da mesma forma, tá? Mas o que a gente pode fazer é juntar esforços, né, com a prefeitura, como eu coloquei, mapear todos esses ofícios que estão pendentes e tentar incluí-los ao máximo na nossa programação. Prosseguindo. A lei. Então, a lei 1376 que foi mencionada, de que forma que a gente atua, né, independente da lei. Existe uma resolução compartilhada, porque as telecomunicações são reguladas pela Anatel. Então, existem resoluções da ANEEL com a Anatel que trazem o regramento, né? Basicamente, a gente tem que notificar essas operadoras. Uma vez notificada, elas têm o prazo de 30 dias, e só a partir desse prazo é que eu posso atuar. Algo que a gente pode trazer aqui para o município também é mapear quais são as principais vias, né? Não dá para atuar em 100% do município simultaneamente. Perfeito. A gente pode, a partir dessa audiência, marcar uma reunião conjunta, né? E de forma que a gente consiga notificar as operadoras de uma determinada região e ir trabalhando nesse sentido. Prosseguindo, eu quero registrar e convidar a doutora Ivana, que é defensora pública com atuação no município, para compor a mesa aqui, por favor. E prosseguindo agora as falas dos vereadores, nós vamos fixar em 2 minutos a fala para a gente agilizar e dar uma dinâmica melhor. Pois não, vereador Moacir, uma palavra. Obrigado, colega vereador Denis. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos presentes da Enio, né, que atendeu essa solicitação. Qual o nome da colega mesmo? Doutora Andréia. Doutora Andréia. Doutora Andréia, meu nome é Moacir, estou no 3º mandato, sou profissional da área de saúde e ainda vou chegar na questão do profissionalismo na área de saúde. Mas, pergunta que eu tenho para fazer para a senhora, como as BRs são restauradas através até mesmo do pedágio que nós pagamos, e todo trecho que a gente circula em BR está sendo feita uma obra. A pergunta que eu faço para a senhora a Enel vive fazendo esses trechos de cabeamento de energia, né, vou dizer assim, leigo falando. Por que essa pergunta? Resumindo, esse apagão que aconteceu ano passado, 17 horas, foi por motivo de um poste e uma haste ter cedido. E logo em seguida, uma coisa que tivemos que engolir de goela abaixo, um suporte furto, que os ladrões adivinharam que aquela rede, naquele momento, naquele dia, ia estar sem energia elétrica, e foram lá, num lugar de difícil acesso, e fizeram o furto dos materiais. Infelizmente, que pena, que na hora que eles botaram a mão e não tomaram o choque e caíram para trás. Mas o que mais intrigou Bom Jesus e Itabapoana naquele dia foi como que eles adivinharam que naquele cabeamento estava sem energia. Ah, mas espera aí, vereador, porque estava sendo divulgado. Então, eles não adivinharam. Estava sendo divulgado que Bom Jesus e outras regiões estavam sem energia. Mas torno a repetir, e um lugar de difícil acesso para ele chegar até aquele local? Foi fácil acesso para os bandidos, os ladrões, chegar até aquela localidade? Voltando na primeira pergunta que eu te fiz, no slide que a senhora passou, a pergunta que eu te faço, essa revisão nesses postes inclinados, nessas artes, no cabeamento, né, de energia, é feito
mês a mês, ano a ano? Como é feito isso, doutora? Tá ligado. Eu desliguei sem querer. Iniciando pela periodicidade. Anualmente, a gente tem que percorrer toda a nossa rede. A gente faz a manutenção em toda a nossa rede todo ano? Não. À medida que eu percorro toda a minha rede, eu tenho gestores, que a gente chama, né, por circuitos. Então, eles têm que passar ao longo de um ano. E aí, eles vão mapear. Eles vão mapear de acordo com o nível de criticidade. Né? Então, aquilo que é mais emergencial vai ser feito no menor período e assim sucessivamente. Então, a periodicidade é anual. Então, todo ano eu percorro toda a minha rede, fazendo este mapeamento. A partir dos casos que são identificados como mais críticos, eu vou elaborar os projetos e executar. Tá? Então, essa é a periodicidade. A questão do furto do cabo, a gente tem evidências desse furto de cabo. Lamentável. Como ficaram sabendo, independente do comunicado que foi feito, a própria empresa divulgou, né, até por uma questão de transparência para com os munícipes, com prefeitura e Câmara Municipal, a gente divulgou isso, e a própria falta de energia por si só já foi um fato notado por eles. Lamentavelmente, o vereador, é uma área de difícil acesso, sim. Infelizmente, eles estão à frente, às vezes, das nossas ações. Então, mas ocorreu, sim, o furto desses 3 vãos de cabos. Certo, doutora. A senhora falou a questão de feita a revisão na rede, ano a ano. Eu vou mostrar um vídeo para a senhora que foi solicitado em março de 2022, no distrito aqui de Bom Jesus. Por favor, o vídeo. Não, dá para eu ver. Tá de lado, mas eu consigo ver. Ok. Doutora, à esquerda do vídeo, à esquerda, na reta que ela abre lá, distância de 1,5 metro da terra, aquele fio ele faz uma
uma barriga, né? E à sua direita tem um poste com um transformador, sendo que à sua esquerda já se cederam, já caíram 2 postes. E o próximo a cair agora é aquele do transformador, que vai deixar toda aquela comunidade, toda aquela região sem energia. E o proprietário, o morador daquela localidade, solicitou em março de 2022. E até hoje não fomos atendidos. Torno a repetir, vai ficar a comunidade toda sem energia por mais de horas, pelo que eu visualizo ali. Que vai ser questão de 3 postes no transformador que vão ter que colocar, né? Vereador, eu vou pegar o endereço direitinho, verificar, porque isso deveria, né, deve ter sido inspecionado e identificado o grau de criticidade. De qualquer forma, fica aqui o nosso compromisso, porque assim, eu não tenho como avaliar a criticidade pelo vídeo, mas observei aí aquilo Sim. que a gente chama popularmente como a barriga, né, do Isso. cabo. E a gente encaminha uma equipe para fazer essa verificação, avaliar o grau de criticidade e lhe dar um retorno sobre que ação será efetuada e em que prazo. Tá, joia. Rafa, você pede para colocar as fotos, fazendo um favor? Doutora, como a senhora falou com o colega vereador Maico sobre as podas de ave, até alcançar a rede é responsabilidade do nosso município. Alcançou a rede, responsabilidade da Enel. E aqui na casa, diversos vereadores, os 3 vereadores, fazem vários requerimentos. A população vem para cá nos solicitar, questionar. E não tivemos resposta, como o colega vereador Maicon disse, para apresentar para aquele morador daquela rua que foi feito o requerimento, foi feito. Agora que a Enel deu resposta, não deu. Então o morador ele fica, tipo assim, então não adiantou nada você fazer, vereador. Você está lá fazendo o quê? Nos representando, fiscalizando o município, legislando, ou fazendo o que lá? Mas, enfim, a última audiência pública que teve no município, aqui nessa casa, foi feito um acordo do gabinete do seu prefeito com a Enel, da seguinte forma: poda de ave na extensão, na rede de alta tensão. Fizemos um comunicado à Secretaria de Meio Ambiente e o prefeito, e o prefeito, na mesma hora, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, vai comunicar a Enel e vão fazer um mutirão daqueles requerimentos que tem naquele mês e virão nos atender. Só que desde essa última audiência pública, eu acredito que não teve poda de ave no município. A senhora relatou que teve 150, 1.500, não sei, mas aqui em Bom Jesus, Sim, as podas que foram apresentadas foram realizadas aqui. Então, não necessariamente foram feitas em mutirão, mas foram executadas aqui. Infelizmente, os requerimentos dos vereadores não foram atendidos, mas a gente não está aqui para priorizar requerimento de vereador, mas sim a população. Mas, como o vereador Maico disse, tem 5 requerimentos dele, eu devo ter mais uns 8 a 10, eu acredito que vários outros colegas têm requerimento também, pena que não estão os outros aqui, inclusive até justificar a ausência do nosso presidente da casa por motivo de saúde, mas eu vou colocar umas 3 fotos, por favor, coloca as 3 fotos, que já foi feito o requerimento e reiterado o requerimento, e até hoje as mesmas não foram podadas. Rua essas que moram pessoas acamadas, pessoas que necessitam do nebulizador, da bomba para dieta interal, tá? E também do colchão hiperbárico. Sábado teve falta de energia por 3 horas nessa localidade, porque estava ventando muito em Bom Jesus. Pula as fotos, fazendo um favor, Rafa, dá uma passadinha. Ali não dá para ver o fio, só dá para ver a árvore, né? Mas tem requerimento e reiteração do mesmo. E mais de 6 meses, doutora, e até hoje nada. Como eu disse para a senhora que mora uma pessoa acamada nessa rua, e a senhora relatou sobre o transformador, no caso de uma emergência, no caso de uma falta de energia, um apagão, por 17 horas, igual aconteceu o ano passado, pedimos a Deus que isso nunca mais venha acontecer, não só no nosso município, mas em todos os outros municípios nossos. Mas, doutora, ficamos aqui praticamente isolados. Nós não tínhamos celular, internet, energia, então não tinha como solicitar, ou se acontecer de novo, não vai ter como solicitar gerador não, doutora. E são muitos acamados, infelizmente, que temos em Bom Jesus,
A Enel não vai trazer gerador para todo mundo, não, doutora. A Enel não vai conseguir, ou nós, moradores, não vamos conseguir transportar esse paciente do nosso município para o município vizinho, Bom Jesus do Norte, que nunca faltou energia desde 45 anos de idade que eu tenho. Nunca Bom Jesus do Norte, que é um vizinho que a gente atravessa uma ponte de 3 metros, estamos do outro lado, nunca teve falta de energia lá nesses 45 anos que eu estou de idade. Então, é lamentável falar isso, tá? Mas, infelizmente, nós estamos aqui para representar o nosso povo e temos que falar, porque somos cobrados. Pois não, doutora? Não, acho que o ponto da poda de árvore eu já respondi anteriormente, né, que a gente, esses casos pontuais, o senhor pode me passar o término da audiência para a gente verificar e dar um retorno. E a ideia é que a gente faça esse trabalho conjunto de mapeamento, tanto dos ofícios quanto das demais podas necessárias, e poder atender o maior número de podas possível dentro daqueles circuitos que são mais afetados. Doutora, mas veja bem, foi feito esse compromisso na última audiência. Soares estava presente, Soares estava presente, o nosso amigo lá de camisa branca também estava presente, e não tivemos resposta, não tivemos êxito nessa audiência pública dessas podas de árvore no nosso município. Houve um incremento na poda de árvore, então eu posso considerar que houve o atendimento, vereador, não na sua totalidade, como o senhor bem está colocando. Tá bom? Obrigada. Prosseguindo, com a palavra, o vereador José Luiz Rezende. Terminou meu tempo? Terminou meu tempo? Ah, então tá bom. Não, eu tinha mais para falar. Doutora Andréia, agradecer nosso presidente interino, colega vereadores, povo que nos honra com suas presenças, né, na rede social também. Nós, doutora, antes de eu começar o que eu penso aqui sobre a Enel, nós somos representantes, né, dessa população e somos cobrados incessantemente, e nós temos que dar satisfação à nossa população. Realmente, nós temos passado momentos difíceis, né, dentro dessa coisa. Vemos, como o vereador Moacir falou, no lado do Espírito Santo, ali em Bom Jesus do Norte, dá vontade até puxar um filho de lá, de tanta inveja que nós temos de Bom Jesus do Norte. Porque é uma coisa que nós não podemos calcular o quanto prejuízo a Enel vem trazendo em Bom Jesus, a população, o comércio, perdas que uma pessoa me passou aqui, mas não pediu que deixasse um off, o que foi falado, passou pelo meu zap. 48 horas sem energia elétrica é considerado um mero aborrecimento. Essa fala se deu após o primeiro apagão do ano de 13 de 1 de 2024, quando foi consultar um advogado para processar a Enel. E segundo ele, que também não pediu que não falasse o nome, a fala do juiz, não sei qual juiz também, é que não aceitaria nada contra a Enel, até 48 horas sem energia, pois é um mero aborrecimento. Então, doutora, só me desculpa de dizer, eu que sou mais veterano, alguns colegas aqui, nós lembramos do tempo da antiga Sérgio, a gente ligava para ali e resolvia na hora. Veio a Ampla, que a Ampla já não era grandes coisas. Infelizmente, a Enel só tem nos trazido aborrecimento à nossa população e a cobrança intensa aqui ao nosso colega, nós somos representantes, nós temos que dar satisfação mesmo. O senhor prefeito, toda hora, está lá, nego batendo na porta dele. Então, assim, eu espero que vocês possam solucionar de uma vez por todas. Por que o Espírito Santo, não só aqui, eu acho que ainda também em São Paulo, em outros lugares, todos os lugares estão tendo esse aborrecimento, né? Pelo menos que a gente ouve aí pelas redes sociais. E Bom Jesus e Espírito Santo, a gente vê que não acontece, pode ter tempestade, cair raio e tudo, e não tem esse transtorno. E, inclusive, eu gostaria até de saber, né, devido às causas que está tendo aqui, qual o contato que a gente liga ou manda o documento que possa ser resolvido as demandas de Bom Jesus. Porque até então, como os colegas vereadores, vários requerimentos, já tivemos a reunião aqui, essa audiência pública, e nada resolvido, né, saiu aqui com N anotações e nada solucionado. Então, é a pergunta que eu faço. Qual o meio
E qual a providência que a Enel vai ter para não deixar? Inclusive, está tendo pico de energia, de vez em quando. Ontem mesmo eu estava em casa, uma fase estava quase apagando. E dentro da mesma casa, interessante, não sei porquê, uma diferente da outra. Então, até isso, pode vir queimar um eletrodoméstico, mas não adianta as pessoas denunciar ou entrar com o processo, que não ganha meio dessa situação. Então, eu queria um esclarecimento mais contundente de Vossa Senhoria. Vereador, em relação às faltas de energia, né, os investimentos eles vêm sendo realizados, os indicadores, e isso que eu vou falar agora não quer dizer que não tenhamos ações para serem realizadas, mas os indicadores que foram apresentados, tanto da duração quanto da frequência, eles mostram uma redução no número de interrupções, tanto na quantidade quanto no tempo de duração. Logicamente, a gente teve, como eu também apresentei inicialmente, alguns eventos que independeram da concessionária de energia, né? Foram os 2 eventos de Furnas, por exemplo, e também o evento do poste, que veio a ceder com a questão das chuvas na região. Mas a gente continua com o nosso plano de investimento, com o nosso plano de manutenção, e, mais uma vez, eu reforço aqui que a gente está à disposição, independente da audiência pública, mas também para manter a Câmara de Vereadores atualizada das ações que vão sendo realizadas. Com a palavra, o vereador Antônio da Silveira Costa. Boa tarde a todos e a todas. Nos órgãos, suas presenças aqui, para que possamos reivindicar aquilo que mais acontece, é a ausência da energia em Boa Vista Itabapoana. O vereador Michael Chave e o colega Baci deixaram lá de me fazer pergunta aqui, não. Você fez a pergunta, Michael, sobre aqueles fios que você fez vários requerimentos para que possa limpar os postes, né? Eu acho que é de competitividade da ENE, me parece que seja, né? Deve ter algum contrato com via telefone, as coisas. Sobre os pacientes acamados em suas residências, que seja, tem até atenção do home care, essas coisas semelhantes a isso. Qual ausência da energia, a senhora disse que se for cadastrado, rapidamente será providenciado o gerador ou um transporte do paciente não passar por consequências negativas na sua residência. Eu disse que é possível, né? Que eu acho que não é possível. E sobre o vereador Moacir disse, sobre as árvores, mostrou as fotos ali e tudo. Na audiência passada, voltando no primeiro dia que esteve aqui nessa casa, sobre as árvores, diz que tem a certa altura das árvores que é de competência do município. É isso mesmo? Mas com os requerimentos que eu vereador aqui, primeiro mandato, fiz vários requerimentos e não fui atendido. Aí eu faço a pergunta a você, se isso vai dar sequência, nós teremos uma atenção especial para o nosso município. Bom, as podas de árvores que foram apresentadas, o que eu posso fazer, acho que seria importante encaminhar para casa, né, para a Câmara Municipal, quais as localidades que já foram atendidas nessas 1.400 podas que foram realizadas. E, de novo, a gente vai potencializar a questão da poda de árvore, assim como a gente já fez. Olhando 2022 para 2023, esse é um serviço contínuo que a gente tem que fazer. Além da questão da poda, né, também a manutenção nos equipamentos de avarias que eu comentei. E sobre os pacientes, depende do atendimento, não pode existir a falta de energia pelos procedimentos que eles deverão ter assistência em casa. A senhora acha que dá tempo de providenciar o gerador e dá tempo de ser atendido, atender a demanda desses pacientes? Não vai estar congestionado nesse momento as linhas, não? Vereador, nesse caso, assim como em qualquer calamidade pública, é feita uma priorização, né? O que eu disse e reafirmo, primeiro ponto, é importante que esse cliente esteja cadastrado, né? A partir do momento que eu consigo enxergar que ali eu tenho um cliente eletrodependente, esse é o primeiro passo. A partir desse momento,
o cliente ele já tem a sua energia sendo restabelecida de forma prioritária. Às vezes, é até importante a sua pergunta, retomar o assunto para esclarecer. Eu não disse que para todo cliente que é eletrodependente, a gente vai mandar um gerador. Não é essa a situação e não seria possível mesmo, né? Mas aí é avaliado caso a caso. O cliente que é eletrodependente, ele também tem que ter um sistema de backup, né, uma bateria, para algum tempo que fica sem energia. A partir do momento que eu tenho um cliente cadastrado no meu sistema, que está como eletrodependente, e eu tenho o diagnóstico que eu vou demorar muito tempo para restabelecer por um motivo que é alheio à vontade da concessionária, eu posso fazer um contato proativo com esse cliente, assim como ele, além dele nos acionar, e aí sim identificar. Por exemplo, a empresa não tem como transferir esse paciente, mas ela pode entrar em contato, por exemplo, com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde e viabilizar que isso aconteça, né? Então, o primeiro passo é eu ter identificado quais são esses clientes. A partir daí, cada caso é um caso. Às vezes, o restabelecimento eu consigo fazer em 2 horas, em 3 horas. A chegada do gerador pode demorar 2 horas. Então, não adiantaria, né? Aí a gente realmente não pode ter esse trabalho descoordenado. Mas o primeiro passo e fundamental é eu ter esse mapeamento, né? O cliente que está cadastrado, que deve ser cadastrado como sobrevida, que a gente chama, que é eletrodependente. Obrigado. Okay. Com a palavra o vereador Clério Tadeu. Eu pedi para poder colocar a marca dos 2 minutos para a gente acompanhar o tempo de cada um, para a gente dinamizar, senão a gente vai acabar alongando muito a audiência. Boa noite, senhor presidente de exercício. Desculpa, estou um pouco difícil falar, né? Cumprimentar a todos, a doutora Andréia. Vários colegas me antecederam, já fizeram as perguntas que nós temos debatido muito aqui, né, Maicon, a respeito de poda de árvore. Mas, doutor, nós temos distrito aqui que costuma ficar 2 dias sem energia, devido a essas árvores, né? Nós temos, e a perda de Bom Jesus é muito grande. O povo de Bom Jesus tem sofrido muito, né, com essas faltas de energia. Nós temos o bairro Santa Terezinha ali, bairro Soledade, que diariamente está sem energia. Então a gente não entende que cabe a energia num bairro e não cabe no outro. Nós temos o Distrito 9, colega que está presidindo aí também, chega a ficar 2 dias sem energia, Sacramento, Barra. Então a gente gostaria de pedir a senhora para interceder, ver qual a situação desse problema da zona rural, que tem sofrido muito. E, igual eu falei aqui, o prejuízo é grande. Nós temos várias pessoas que, às vezes, entraram na justiça, mas que não vão ganhar, mas perderam muitas coisas. Então, eu agradeço a senhora, toda a equipe, por receber esse convite, dessa audiência e participar. E eu gostaria de pedir, em nome de toda a comunidade de Bom Jesus, que a senhora olhe com carinho para a nossa cidade. Obrigado, boa noite. Como não vamos prosseguir, no caso, na verdade, não houve uma pergunta direta, com a palavra o vereador Samuel Júnior. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero só pedir desculpa por ter chegado atrasado na audiência pública. Quem me conhece sabe que eu não sou de chegar atrasado ou faltar à reunião, muito menos audiência pública. Mas foi um imprevisto. Bom, eu sei que muita coisa já deve ter sido falada, explanada, e eu queria deixar bem claro a vocês que estão aqui, com todo respeito, representando a empresa, que o que se fala aqui não tem nada de pessoal, e o que eu vou reclamar aqui agora, muito menos, é uma questão institucional. Nós, como representantes, né, da comunidade, nós somos os que mais apanham, sofrem tanto quanto, né? E os que mais apanham, porque somos cobrados. E eu vou discordar, não, eu vou simplesmente nem acreditar quando alguém da empresa fala que estão fazendo investimento, porque, na verdade, doutora, na prática, a gente não está vendo esse investimento por parte da empresa, pelo menos não chegou para a gente. Parece que ou é tão insignificante o investimento que não fez efeito ainda,
que a gente pudesse perceber, porque basta andar por qualquer canto de Bom Jesus, de uma ponta na outra, de distrito ou de bairro, que se for ver o índice de aprovação da empresa, ele é saldo negativo. Ele é saldo negativo. Então, o investimento, na verdade, vocês não conseguiram, a empresa não conseguiu fazer com que ele chegasse até a gente. É de um tamanho estrondoso, como diz o outro, uma falta de respeito com essa queda, essa interrupção de energia, como foi da última vez, 27, 28 horas. Aí tem uma explicação, tem uma justificativa, mas em determinadas localidades, como o vereador Clarim falou aqui, eu vou lembrar da usina Santa Maria, ou qual é a região aqui do nosso vereador Denis Posidônio, que está presidindo essa audiência pública. Teve período, agora recente, de final do ano, por exemplo, Natal, com mais de 40 horas, em determinadas localidades ali da usina Santa Maria, com mais de 40 horas sem energia. E assim tem outros casos, na Vala, que é aqui próximo ao distrito de Carabuçu, é só a gente andar fora da cidade, fora do centro, e as reclamações vêm. E aqui a gente percebe isso. Então, é lamentável, é assim, não dá para acreditar que a dificuldade da empresa, que é um poderio econômico, a gente sabe, de investidores, e eles não têm capacidade de fazer uma parceria, por exemplo, com a empresa que fornece aqui na vizinhança nossa, no Espírito Santo, que eu tenho um imóvel no Espírito Santo. E vou falar a verdade, eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiquei sem energia lá, ou que alguém que fica lá me falou que faltou energia. Chove, tempestade, igual foi falado aqui, sequer dá um pico de energia. A gente fica com inveja mesmo, o Zé Luiz falou, e é inveja mesmo. A gente está aqui perto e não acredita que o poder, a competência da empresa seja de tão insignificância num momento desse, de não conseguir corrigir com certa rapidez. Dessa última vez aí, um poste caiu, roubaram os cabos. Mas peraí, o cara que rouba o cabo, ele é mais rápido que a empresa? Eu não entendi. O cara foi lá, cortou uma fiação, roubou o cabo, e aí ficamos 27 horas sem energia, é mais ou menos assim. Então, é lamentável. Eu volto a dizer, eu queria só deixar registrado aqui, porque eu quase não acreditei. Eu vou salvar um momento de agradecimento ao funcionário, ao gerente, o Edson. O Edson, no dia 2 de abril, eu fiquei sabendo, horário de almoço, mais ou menos, que tinha um poste caído na determinada estrada aqui na parte alta do município. E aí me mandaram as fotos. Samuel, tem 8 dias que esse poste está caído aqui, está conseguindo passar carro por baixo, mas o carro baixo, bem baixo, Kombi já não passava. Eu falei, não é possível, 8 dias, já ligou para 0800, para tudo quanto é número deles, e nada. Acredite se quiser. Eu passei uma mensagem para o Edson e ele falou comigo, faz por escrito e manda para mim que eu vou encaminhar para o setor de clientes de governo. Vocês têm essa... E aí eu passei para ele, peguei o e-mail, passei para lá também. Isso foi por volta de 3 horas da tarde e ao anoitecer, 6h30, apareceu um carro lá e resolveu o problema. De 3 às 6 e pouco da tarde, resolveram. Eu só acreditei porque era dia 2. Se fosse dia 1º de abril, eu não ia acreditar. Mas era dia 2, eu falei, eu vou acreditar, que resolveram, já ligaram para mim. Então, tem vários exemplos de casos que a gente poderia contar aqui, de lamentação, de insatisfação, e volto a dizer, a empresa precisa realmente de melhorar muito, porque no momento o que nos resta, se continuar da forma que está, o que nos resta é sonhar para que, assim que estiver terminando a concessão, o governo do Estado, junto com os deputados, que a gente tem que pedir a eles, não permitir a renovação da empresa, da concessão da empresa. Não permitir, para ver se a gente diminui o sofrimento, entra uma outra empresa em condições de nos atender, porque é impossível continuar do jeito que está. Impossível, doutora. Então, fica aqui só a minha insatisfação em nome da toda a comunidade Bom Jesus, e leva isso aos superiores, né, para que, quem sabe, eles modifique esse comportamento e esse tal investimento realmente apareça na prática para todos nós. Volto a lembrar, peço desculpa a vocês, que eu estou falando da empresa. Não tenho nada a reclamar de nenhum de vocês. Ok? Muito obrigado e desculpa. Prosseguindo. Vereador Denis, desculpa. Acho que a pergunta que eu vou fazer agora já vai ser de grande importância, acho que vai ter algum resultado.
Quero propor à doutora André, aproveitando que o nosso secretário de Obras, Léo Gás, está aqui presente na audiência, e hoje a nossa poda está na responsabilidade da Secretaria de Obras, já podia fazer aqui um acordo verbal entre a empresa e a Secretaria de Obras, para que, quando fossem feitas o serviço de poda, para poder até adiantar o serviço, se tem como alguém da empresa vir aqui de ligar a rede para o pessoal da prefeitura fazer a poda. Que eu acredito que vai ser menos tempo até vocês virem e realizar o serviço. Acho que o secretário de obra também aceitaria, secretário? Então, assim, a ideia que eu estou dando é para poder resolver de forma mais eficaz esse problema. O que a senhora acha? Não, eu acho extremamente válido. Eu não vou dizer que todos os casos a gente vai desligar, porque cada caso tem que ser avaliado pontualmente. Mas o que pode ser acordado com o secretário, a gente já marcar uma reunião, né? A partir do momento que a gente tiver esse mapeamento, que já temos, tanto podemos receber mais subsídios ainda tanto da prefeitura quanto da Câmara, e marcar uma reunião para a gente traçar um plano de ação, porque não é algo que a gente vai fazer com um único desligamento, né? A gente vai ter que priorizar quais são os circuitos que estão sendo mais afetados. A partir daí, a gente pode fazer aquilo que a gente intitula como uma caravana de poda de árvore, trazendo até mesmo equipes para ter menos de desligamento de outras regiões para atuar num dia específico aqui, né, com foco em regiões que estão sendo mais afetadas, e podemos, em algumas situações, sim, a gente faz esse tipo de parceria, de proceder com o desligamento da rede, para que a prefeitura também possa fazer a poda de árvore de forma segura. E também existe a possibilidade, vereador, que a gente faz em muitas regiões, do desligamento, porque a gente está esquecendo de falar que tem mais uma outra possibilidade. Em terrenos particulares, às vezes eu tenho rede passando, né? E que aí a poda também é de responsabilidade do morador, né? Então, a gente também pode abranger mais essa parceria e fazer de forma conjunta com a população. Então, ficamos alinhados que nosso secretário de obra, depois, no final, em contato com a Enel, aqui alinha para a gente fazer essa parceria. Eu vou... Quer falar? Pode falar, Léo. Eu passo a palavra, então, ao prefeito municipal e depois eu passo a palavra ao secretário de obras. Pois não? Senhores vereadores, da onde que eu falo? Desculpa. Daqui mesmo. Aqui mesmo. Então, muito boa noite a todos os vereadores aqui presentes, comunidade, aos representantes da Enel. Eu fiz uma breve pauta para passar rapidamente aos senhores. De antemão, quero agradecer a gentileza e a educação para tratar a nossa cidade nessa noite de hoje. E saiba que muitas coisas aqui a gente já está indignado, a gente já está insatisfeito. Então, também nos perdoe caso a gente use palavras um pouco menos adequadas, mas realmente Bom Jesus vem sofrendo muito. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de atendimento na cidade de Bom Jesus do Itapuana, e muito me entristece, por quê? Porque eu vejo funcionários da Enel querendo fazer, mas eu vejo a grande companhia, a alta cúpula da companhia, com um pouco de descaso com o nosso município de Bom Jesus do Itapuana. Temos mais de 20 mil unidades ligadas aqui na nossa cidade, só que temos um cubículo, me perdoe a palavra, um cubículo para atendimento à nossa população. Deve caber 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, dentro de um quadradinho, e lá é impossível atender a nossa população. Então eu peço gentilmente, do fundo do coração, retome o atendimento no antigo prédio da Enel, porque isso vai auxiliar. Muitas vezes nós, políticos, ainda temos acesso ao Edson, que muito bem nos atende, a Enel, mas e a população, de modo geral, também precisa desse acesso. Então, quando a gente não tem como atender a população, isso fica faltando para a nossa cidade. Esse é um pedido que eu faço à companhia. Continuando, a gente tem diversos pontos da cidade, como a nossa Praça Governador Portela, que tem iluminação, que necessita de 220 volts. Só que a empresa vem tendo alguns problemas também na tensão. Então, a diferença de potencial medida na Praça Governador Portela pelo nosso time técnico está batendo na faixa de 185 volts. E isso se repete em diversos pontos do município, o que afeta a iluminação pública também. Então, a Praça Governador Portela hoje, não sei agora nesse momento, mas esses últimos tempos tem ficado no escuro por falta de uma energia adequada. Bem como a praça, temos diversas ruas também que têm a necessidade de ter essa verificação da companhia. Pode ser que seja um transformador sobrecarregado, a gente não sabe, mas com certeza vocês tendo essa boa vontade, que eu sei que vocês terão, a gente vai conseguir corrigir isso.
a gente também pede, do fundo do nosso coração, disponibilize um gerador, não apenas em Itaperuna, Orestes, com todo respeito a Itaperuna ser a central da nossa região, mas em Bom Jesus do Itapuana, porque só de lá para cá, quando precisar transportar e tiver algum cidadão precisando, ou algum órgão precisando, até chegar pode ser que já tenha vindo a óbito, então pode ser que não dê tempo. Então nós pedimos encarecidamente que coloque um gerador à disposição do município de Bom Jesus do Itapuana. Não precisa entregar à prefeitura, mas que a Enel daqui possa ter a pronta entrega para Bom Jesus do Itapuana. Também peço a vocês um estudo de viabilidade de adição de redundância na rede. E como eu falo isso, pode parecer agora um pouco de sonho, quando a gente olha para o Espírito Santo, que deve faltar luz uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, e a gente vem para Bom Jesus do Itapuana, que deve faltar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Está muito discrepante. Então, se for possível, não sei como funciona junto à ANEEL, se for possível fazer uma interligação de redes, onde quando faltarem em Bom Jesus do Itapuana, que a EDP possa fornecer a Enel, porque, na verdade, essa questão entre as companhias, a gente não vai entrar, mas o nosso povo vai deixar de sofrer com a falta de iluminação. Então, passando rapidamente para a próxima, eu peço também uma análise dos pontos, principalmente em final de rede, onde não há estabilidade no fornecimento de eletricidade, o que prejudica tanto residências quanto empreendimentos. E aí, quando a gente consegue colocar essa estabilidade, eu consigo colocar tanto uma residência funcionando adequadamente, mas também aquele empresário que muitas vezes abandona a cidade de Bom Jesus do Itapuana pela falta de ligação elétrica. Então, a gente pede com carinho, analise esses pontos da cidade, para que a gente possa montar algo que realmente funcione. A cidade não consegue evoluir se a energia não colaborar. E, por fim, mas não menos importante, como foi falado por todos os vereadores aqui presentes, a questão da poda. Temos que fazer estudo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas a gente não está buscando culpado, a gente não está querendo olhar para trás, nada, a gente quer resolver. Então eu peço a gentileza da companhia, que já se colocou à disposição pelo que foi falado, que a gente faça um mutirão, mas de forma imediata. A gente coloca toda a equipe da Secretaria de Obras à disposição da companhia, é para coletar o galho, é para coletar o que for, mas eu não posso colocar os meus funcionários em risco para ter contato com a eletricidade. E claro, desligar a rede, como o nosso nobre vereador Maico falou, seria o último caso a gente não conseguisse outra solução. Mas o ideal é que funcionários capacitados da empresa Enel pudessem estar aqui conosco trabalhando, e apenas não no mutirão, mas que a gente possa ter uma periodicidade, onde uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, a empresa possa fornecer, não para a prefeitura, mas para os moradores de Bom Jesus do Itapuana, uma equipe para atender a nossa cidade. Do fundo do coração, gratidão, esses foram os pontos que eu queria pontuar na noite de hoje, e peço que vocês pensem com carinho e reflitam junto ao grande time da Enel, porque o nosso sentimento é de que nós fomos abandonados no planejamento da empresa. Muito obrigado. Prefeito, todas as considerações a partir da loja de atendimento, redundância da rede e a questão da poda de árvore, que foi bastante abordada anteriormente, todas vão ser endereçadas e todas a gente trará, sim, o retorno. Aquilo que for possível a gente fazer no curto prazo, a gente vai fazer. Aquilo que não for possível por força de regulação, se for o caso, por exemplo, da redundância, pensando na empresa concessionária vizinha, se não for possível por algum motivo de regulatório, a gente também trará o retorno. E, fundamentalmente, acho que é também buscar que os investimentos sejam feitos assim com um olhar mais cuidadoso, né? Não dá para atender toda a área, mas a gente tem, sim, esse olhar de priorizar aquelas regiões que estão sendo mais afetadas. Então, fica aqui o nosso compromisso de endereçar todos os itens que foram colocados, tanto pelo prefeito, quanto anteriormente pelos vereadores, e em breve a gente dará um retorno. Agora, com a palavra, o colega vereador licenciado, secretário de obra, Léo Gás. Alô, boa noite a todos, boa noite, doutora. Primeiramente, queria falar sobre um protocolo da gestão anterior, que foi pedido, no cemitério da localidade da Barra, há 3 anos e 4 meses faz hoje, não sei quanto foi pedido no período anterior, governo anterior, vamos dizer assim. E até hoje a gente não consegue a instalação de energia nesse local. Questão de 1 poste, 2 postes para frente, a gente não consegue. Já fizemos contato várias vezes. Então, isso quer dizer, foi no mandato anterior do ex-prefeito, a gente já fizemos vários pedidos, a gente não conseguiu. Tem um protocolo aqui anotado, se quiser passar para vocês. O prefeito colocou muito bem em respeito à iluminação pública, né? Também sou responsável, minha pasta, minha secretaria. A gente tem um problema muito grave, muito sério. Em várias avenidas principais das cidades e vários bairros, a gente vai para fazer manutenção, trocar lâmpada, reator, e quando a gente vai fazer medição de energia,
a gente vê que a energia chega a 185, 189, onde a gente vai perceber o tamanho do problema. O problema não é a lâmpada, não é o reator, é a energia que não está chegando. Então, para a gente que está longe de vocês, muito difícil o contato no 0800, por e-mail, tudo é muito difícil. Acho que a burocracia da empresa é muito burocrática, muito difícil. Por exemplo, não vejo nada demais, perto da minha casa, 3 semanas atrás, uma banana estava desarmada. Passou um carro de vocês vazio. Irmão, pelo amor de Deus, a parte de baixo toda de energia, a nossa parte de cima, por favor, só se colocar... Não posso sem ter o atendimento. Aí você liga para o 0800, a gente não consegue contato. Então, o atendimento, a gente não consegue pelo 0800. Sobre a poda de árvore, como todos já falaram, não desconfiando de Vossa Excelência, mas nesse período de 1 ano para cá, eu já estava como secretário, desconheço essa totalidade de 1.400 e poucas árvores, tá? Já era secretário nesse período, desconheço totalmente essa quantidade. A gente consegue pontuar alguns lugares que foram feitos, que foi aqui alguns lugares no Bairro Branco e aqui perto do Colégio Padre Melo. Desconheço esses valores todos, 1.400 árvores senhora, que foi colocado. Acho que essa conta não está batendo, não está fechando. E a gente está aqui, como o prefeito bem disse, para fazer parcerias. A gente está aberto a parcerias para o bem do município, para o bem do nosso município. A gente queria mais credibilidade com vocês, né? Que essa audiência pública, né, vereador Moacir, como vocês muito lutaram por ela, que seja ouvida e seja levada e cumprida, né? Da outra audiência pública, eu estava aqui já, nessa casa. Então é muito ruim as pessoas virem aqui escutar, a gente se debater, a gente não conseguir ser atendido, né? Que a gente é muito cobrado, como o vereador Samuel bem disse. Só isso, senhor. Não, agradecer, secretário, prefeito, a disponibilidade, essa parceria, eu acho que vai ser fundamental para a gente colher frutos melhores ainda. E a gente, da nossa parte, a gente também está à disposição para buscar sempre o melhor atendimento. A gente sabe que tem muito por fazer, os investimentos eles vêm sendo realizados, as podas vêm sendo feitas, mas a gente precisa, muito provavelmente, assim, reajustar a rota, né? Porque não adianta eu fazer investimento, não adianta eu fazer poda e não ser percebido pelo cliente. Então, a gente precisa melhorar essa percepção. Então, humildemente, a gente reconhece aqui a necessidade de reajustar, né? Não é descaso para com a população, não é falta de investimento, mas certamente a gente tem oportunidades de melhoria, de aprendizado, né? Então, mais uma vez, agradecer a disponibilidade e certamente a gente vai fazer bom uso dessa parceria que está sendo proposta e que eu considero como um voto mesmo de confiança de que a gente possa, sim, melhorar a nossa prestação de serviços, né, no município. Prosseguindo com as falas, agora concedo a palavra ao doutor Túlio Fiore, presidente da UAB Bom Jesus. Bom, boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para ficar dentro do tempo. Doutora Andréia, aos funcionários da Enel, meus cumprimentos e respeito. Como bem o vereador Samuel Júnior disse, né, é uma questão institucional as cobranças e não pessoal. Estávamos aqui na última audiência pública também, representando a OAB, e vejo que muitos pleitos são repetidos, o que me demonstra que eu não duvido que houve investimento. Eu acredito que houve, mas que é defasado. Talvez é tão grande a necessidade que aparece 9 milhões ali, parece que é um número muito elevado, se eu for olhar para a receita de um consumidor. Mas se eu for olhar para o tamanho de consumidores e a demanda que existe da região, talvez seja quase insignificante diante do que a gente realmente tem. Então, o que eu peço, em primeiro lugar, é que haja um reestudo da necessidade de investimento na rede, porque é constante a falta de energia. Ontem teve, anteontem teve, a SEDAI, eu tive informações que está tendo que fornecer água para o município através de geradores, porque teve um problema na rede elétrica. Então, é algo que traz muito dano e prejuízo para todos nós. E algumas perguntas que eu vou registrar aqui para não me alongar muito. Quando foi criada a base operacional em Itaperuna? Porque, para mim, nitidamente, a partir da criação dessa base operacional, o distanciamento e a precariedade da empresa cada vez mais vem aumentando. Nós não conseguimos contato
os canais de acesso e atendimento ao consumidor, porque eu ligo a uma gravação que me atende e ela me dá uma projeção de horário totalmente irreal. Fala, sua energia vai ser restabelecida às 17 horas. Eu ligo daqui a 1h30 às 22 horas. Eu ligo mais um tempo porque é uma projeção robotizada. Não é uma projeção real, como já foi. Na época da Ampla, eu falava com o atendente, que me falava, olha, aconteceu uma queima de um transformador, a previsão é tal hora e normalmente se cumpria. Qual o número de unidades consumidoras atendidas por essa base operacional de Itaperuna? No episódio de 7/3, quantas equipes operacionais nós tivemos atendendo Bom Jesus do Itabapoana? Também gostaria de saber se há informação de quantos clientes são cadastrados como eletrodependentes no município. Como que são feitos, né, foi dito aqui que falta energia, a Enel faz o contato com esses clientes. Como que é feito esse contato? Por quê? Aqui falta energia, falta também sinal de telefonia. Então, eu gostaria de saber como é feito o contato. No dia 7/3, foram fornecidos algum gerador para algum desses clientes? Se sim, quantos? Os atendimentos eletrônicos que eu já falei, e também as duas últimas questões. As duas últimas questões são as seguintes, quando falta energia, nós não vemos nas redes sociais oficiais da Enel nenhuma informação à população. Então, aqui ficou sem energia, eu fui para Bom Jesus do Norte, consegui um Wi-Fi ali de um quiosque, para mim conseguir ter alguma informação. No site da Enel eu não localizei nada, nos perfis de rede social eu não localizei nada. Então, além de não dar a informação devida através do serviço de atendimento ao consumidor, as redes sociais também são só para propaganda institucional. A gente não vê nenhuma comunicação de fato com os consumidores. E a última pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, é de quando que, afinal, a concessão da Enel vence, para a gente poder também fazer uma projeção do que está acontecendo de fato com isso tudo. No mais, eu agradeço a presença de vocês aqui. Sei que às vezes não é muito confortável alguns temas, mas são ossos do ofício, né, e contem com a ordem no que a gente pode para contribuir aí para um ambiente melhor na nossa comunidade. Obrigada, presidente. Eu vou começar aqui por alguns pontos e depois eu vou dividir com algum dos meus colegas da base que vai ter mais informações. Sobre a concessão. A concessão da Enel, o término dela é dezembro de 2026, tá? E como que funciona? A Enel, a ANEEL, o regramento dela diz que 3 anos antes, ou seja, dezembro de 23, a concessionária deveria manifestar interesse ou não na continuidade. Qual foi a manifestação da Enel neste sentido? Foi sim pela continuidade da prestação do serviço, porém com a necessidade de revisão dos termos do contrato de concessão. E por que essa necessidade de revisão? Estamos falando de uma concessão que foi de 30 anos atrás, que era outra realidade no país, de uma forma geral, no que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica. Vou dar um exemplo, a geração de energia solar, que não era contemplada e que hoje é uma realidade que acaba decrescendo o faturamento da empresa. Esse é um dos exemplos. Então, foi sim, houve a manifestação da empresa, e agora acho que um marco importante para todos acompanharem 18 meses antes, a ANEEL que vai se manifestar, né, se a empresa vai ou não continuar. Então, muito embora o término seja dezembro de 26, com 18 meses, né, se não houver nenhum contratempo por parte do órgão regulador, haverá manifestação se a Enel continua ou não. É um regramento do setor, ok? Eletrodependentes, fica aqui o meu pedido de desculpas, eu devia ter esse número, mas eu não trouxe realmente qual a quantidade de clientes. Eu acho que essa é uma informação importante, não só para todos, mas até mesmo para a prefeitura também ter esse mapeamento e a gente, de repente, cruzar informações. Eles podem ter outros clientes que já estão mapeados e que pode enriquecer o meu cadastro.
Aí eu vou pedir, eu não sei se vai ser o Oreste ou algum outro, que vai falar com relação à quantidade de equipes e a data de que mudou a base, que eu não recordo. Agora, um ponto importante o senhor comentou a respeito de que, a partir do momento que veio a base, dificultou o contato. O contato 0800 ou qualquer contato com o cliente, ele não é feito daquela base, né? Então, a mudança da base não traz prejuízo para isso. Se está tendo alguma dificuldade, a gente vai endereçar internamente para ter esse diagnóstico do que pode estar acontecendo. Só, antes de passar a palavra para o Orestes, como que a gente fez contato com esses eletrodependentes? Primeiro, obviamente, a gente tentou o telefone e se deparou com essa situação, né? Então, em alguns casos que a gente tinha mapeado, a gente chegou a mandar, quando a gente teve, isso não é no dia a dia, mas quando a gente teve noção da gravidade, que iria demorar muito tempo, porque independia da quantidade de equipes, né? Era uma situação totalmente atípica. A gente chegou aí em alguns clientes que estavam mapeados para fazer esse contato, assim como a gente chegou aí até unidades hospitalares, né, para ver se tinha gerador, qual a capacidade daquele gerador. Isso não somente aqui em Bom Jesus, mas outras cidades que passaram pela mesma situação. Vou passar para o Orestes complementar, e se faltar algum item, principalmente numérico, depois a gente complementa. Boa noite a todos, né? A todos os vereadores e munícipes presentes. Quanto à questão, você perguntou do início do projeto, como a doutora Andréa falou, do projeto de primarização, que a gente teve a formação da nova base Noroeste. Esse projeto iniciou em outubro de 2022 e a nova base em Itapiruna, a gente está lá desde julho do ano passado, de 2023, que a gente está na nova base. A quantidade de clientes que a gente atende na base de Itapiruna são cerca de 100 mil clientes, né, em 8 municípios aqui da região. Isso. Prosseguindo, eu concedo a palavra ao representante do Sindicato Servidores, Rogério Lima de Araújo. Boa tarde. Gostaria que, quando fosse anunciado aqui para frente, pode anunciar pré-candidato à Prefeitura de Bom Jesus também, por favor. Gente, doutora Andréa, a senhora sabe de quanto que foi o lucro líquido da Enel em 2023, na ordem dos bilhões de euros. Então, eu acho que a empresa também deveria falar sobre esse lucro. E para que nós fizéssemos um parâmetro em relação ao gasto, ao investimento, como disse o doutor Túlio ali, na ordem de 9 milhões, que é uma gota d'água no oceano em relação ao lucro que a empresa teve. Na última audiência pública, a gente discutiu aqui sobre porte podre, com cupim, em bairros aqui próximo ao centro. Não sei se isso foi resolvido, eu acho que não. E também frisar o máximo respeito aos trabalhadores, que quando a gente faz crítica à empresa, que é uma péssima qualidade de serviço, a gente não está fazendo crítica ao trabalhador. Mas, realmente, gente, é um serviço que, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer em relação à energia. Porque a gente está em casa, de repente, começa aquele pisca-pisca, aquela árvore de Natal, é uma coisa absurda. Outra coisa, nessa queda de 27 horas, né, Samuel, que ficou, aí, para justificar a demanda, começou a se falar, quer dizer, quando a gente perguntava, a justificativa da demora é que teriam roubado uma metragem de fios, de cabos, que seria impossível ser feito sem como é que se diz? A experiência de um profissional. E até hoje a gente não sabe realmente o que aconteceu, se houve realmente o roubo, se a empresa fez, como é que se diz, um boletim de ocorrência, e o que é pior,
parece que quem teve prejuízo nesse tempo alongado de falta de energia, ficou no prejuízo. E a gente viu um desespero, tá, gente? Lá em frente, o Sindicato dos Servidores Públicos, onde a gente presta serviço, a gente viu o desespero do pessoal da padaria lá para poder manter o que eles tinham lá para vender. E chegavam informações ao tempo todo, está acontecendo isso, tem gente perdendo mercadoria, tem gente desesperado pegando carne aqui para levar para o açougue vizinho, da cidade vizinha. Samuel estava lá, circulou por lá, entre outros vereadores, Zé Luiz também. Então, o que significa isso? O que a gente tem certeza sobre a Enel é de precariedade, é de prejuízo. É que, uma hora para outra, a gente pode acabar a energia e a gente não sabe o que vai acontecer. Nessa questão do lado do consumidor, a senhora citou o nome aí, eu conheço um rapaz que mora lá perto de casa, que a filha dele depende da manutenção, vamos dizer assim, da prestação de serviço direto ali da Enel. E ele tem um motor dentro de casa, ele tem um gerador dentro de casa, que para funcionar é uma barulheira do caramba, que eu moro a 500 metros da casa do cara e a gente escuta o barulho. Então, quer dizer, energia é essencial, gente. Então, tem que ter uma prestação de serviço da melhor qualidade. Uma história rápida. No dia 22 de março, eu recebi uma ligação da Enel, falando que eu tinha... aí eu combinei de pagar a minha conta de luz de R$220 no dia 25, que seria na segunda-feira. Só que no dia 23, doutora, aconteceu uma tragédia na cidade que acabou com a cidade. Inclusive, acabou com a cidade de Bom Jesus do Norte. Então, eu peguei esses 220 e ajudei minha filha, que perdeu tudo em Bom Jesus do Norte. Quando foi no dia 29, na próxima sexta-feira, a Enel foi lá e cortou minha energia. Porra, gente, agora, desculpa, será que a empresa não se tocou? Espera aí, esse cara está dentro de uma tragédia, gente. Como que eu vou cortar a energia desse cara com R$220 que ele está devendo? Imagina aí a população, o que aconteceu. Então, mas isso, gente, é para vocês verem o que está acontecendo no Itaú. Privatização é lucro. E aonde não dá lucro, pode ter certeza que quem não tem dinheiro para pagar, não tem direito nenhum. A realidade é essa. Obrigado, doutora. Senhor Rogério, falando aqui do lucro, né, que foi a primeira pergunta, eu não tenho, os números são da Enel Rio de Janeiro, né? Então, em 2022 e 2023, a empresa não aferiu lucro, muito pelo contrário, os 2 anos... Não, senhor, só um minuto, só concluir a minha fala, assim como o senhor pôde concluir a sua. Esse valor que o senhor está não é da Enel Rio de Janeiro. Eu posso responder pela Enel Rio de Janeiro, que é a empresa onde nós estamos representando aqui. A Enel Rio de Janeiro, o balanço é público, né? Não da Enel, de toda a empresa, de todas as empresas. O senhor vai poder observar, e eu posso compartilhar depois com a casa, ela teve prejuízo no ano de 2022 e no ano de 2023. Isso não fez com que a Enel não fizesse investimentos. Então, por exemplo, nos últimos 5 anos, o investimento que foi realizado na Enel Rio de Janeiro foi na ordem de 5 bilhões, ok? Nos 3 primeiros anos teve lucro, e nos 2 últimos anos, 22 e 23, teve prejuízo. Os números específicos eu não trouxe aqui, mas eu faço questão de depois compartilhar tanto dos investimentos realizados nos últimos 5 anos, porque a gente pega a base de ativos, né, de acordo com a revisão tarifária, e também o lucro, seja lucro positivo ou não, no caso, prejuízo de 22 e 23. Do caso do episódio que teve em esqueci a data, 3 de abril, né, que foi a 7 de março, desculpa, obrigada, presidente. Teve, sim, o furto de cabo. O senhor perguntou a respeito de boletim de ocorrência. Temos o boletim de ocorrência, que também pode ser compartilhado, sem prejuízo. É o número aqui? Tá.
Tá, depois eu posso compartilhar o número do boletim de ocorrência, porque, de fato, aconteceu o furto de 3 vãos de cabos. Prosseguindo, alguém da plateia quer fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta? Por favor, quem tiver interesse é só levantar o braço que o microfone vai até você. Rafael, a senhora quer falar lá no final? Não. Boa noite. Quanto aos vereadores que pediram a poda das árvores, aí, eu acrescentaria que trocassem as iluminações públicas da cidade. Agora, por exemplo, no meu bairro, no Oscar Campos, acabou de chegar para mim uma mensagem que lá está sem energia, faltando energia no poste. Eu venho brigando, pedindo, sempre assim, sobre isso. Ligo para a Enel, ela fala que a iluminação pública é responsabilidade do município, e ela ainda acrescenta que a gente ainda paga uma taxa sobre isso, de 7 e pouco. Eu pago de 12 e pouco, tá? Mas muita gente paga de 7 e pouco. Eu pago 12, não sei por quê. Deve ser o tamanho da minha casa, sei lá. Entendeu? Aí, agora, por exemplo, a vizinha mandou. Aí, isso daí também tem lâmpadas lá que nem se apaga. Elas ficam 24 horas acesas. Várias ruas. E posso provar. Vou depois, tiro foto, mando e provo. Tá? Só mais. Só para acrescentar mesmo no pedido que está aí das podas, em relação aos fios de alta tensão. Obrigada e boa noite. Com relação à iluminação pública, a responsabilidade é do município, né? A gestão, a manutenção, mas eu chamo aqui aquilo que foi colocado pelo prefeito, que pode ter casos que a responsabilidade seja da Enel, quando tem, por exemplo, ou a falta de energia, né, de uma forma geral, ou mesmo essa baixa tensão que foi manifestada pelo prefeito e pelo secretário, que aí pode resultar, sim, na falta de energia. Então, aqui o nosso dever de casa vai ser nesse sentido, de verificar nesses pontos que vão ser sinalizados, né, se eu tenho uma queda de tensão, providenciar um imediato reparo disso, né, e aí sim consegue identificar o que é necessidade da prefeitura, mas... então, quando a gente passa a informação no call center que é da prefeitura, é uma informação correta, mas tem essa, de novo, uma responsabilidade compartilhada. Quanto ao valor da contribuição de iluminação pública, né, que é chamada como CIP, é um regramento que é definido nessa casa, né, cada município tem o seu regramento específico e, sim, eles podem variar. Porque, em alguns casos, eu acredito que seja aqui, é de acordo com a faixa de consumo. Então, dependendo da faixa de consumo, então, às vezes, quem consome até um determinado ponto é isento, e quanto mais consome, vai variando, às vezes também a residência para o comércio, tem várias, são muitas variáveis, mas é por isso que tem a diferença. Bom, eu quero, em tempo, registrar a presença e agradecer aqui do secretário de Segurança Pública, Fábio de Mello, e nosso vereador Kleber Reis também, que está online. Quer fazer algum comentário, vereador? Bom, prosseguindo, o Moacir quer fazer uma observação, um agradecimento? Mais ninguém não? Mais ninguém não? Não. Vai, Moacir. Fábio. Não. Colega vereador Denis, eu só queria aqui acrescentar o agradecimento à pessoa do seu Edson, que sempre disponibilizou o atendimento do zap pessoal dele, sempre que eu tenho algum questionamento para fazer, alguma pergunta, e pode ser qualquer hora que eu faço um contato com ele me atende. Então, seu Edson, desde já eu te agradeço, tá, pela essa educação que o senhor tem e a disponibilidade de nos atender. É só, colega vereador.
Eu queria fazer um questionamento, se é possível, se existe algum e-mail institucional em que pudesse ser fornecido e aberto um canal de contato, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, para que essas questões de ofício não respondido ainda, essas determinações não cumpridas, que a gente possa ter esse contato direto. Existe? Isso pode ser passado para a Câmara, por favor, e para o Executivo? Eu já comecei até a distribuir aqui para a Câmara. O cliente ele tem o 0800, mas a Câmara de Vereadores, assim como o Poder Executivo, tem o Edson, que foi citado aqui, que faz o relacionamento. Eu também estou deixando o meu contato e e-mail para que a gente possa estreitar esse relacionamento e endereçar de forma mais célere as demandas emergenciais. Ok. Eu quero fazer o registro para a população, principalmente para as pessoas que são os eletrodependentes, que dependem de algum aparelho para questão de saúde. Essas pessoas devem procurar a Enel e fazer o registro, porque se a pessoa não fizer o cadastro lá de que ela tem essa necessidade, a Enel não vai ter como atender no caso de uma emergência ou priorizar. Então, é importantíssimo que toda pessoa que precise da energia elétrica por questões de saúde, para funcionamento de algum aparelho, respirador, qualquer que seja, que faça o registro lá na Enel dessa necessidade, porque aí sim eles colocarão na ordem de prioridade. Eu quero agradecer a todos... Vereador Denis. Pois sim, quer falar? Assim que tiver oportunidade, eu gostaria sim, por favor. Pode se manifestar, vereador. Vereador Kleber Reis, online. Então, vereador, agradecer a Vossa Excelência por ter proporcionado essa audiência pública. Agradecer também a presença do prefeito, do secretário de Obras, nosso presidente da OAB, o Ministério Público, através da doutora Ivana, e aos representantes da Enel, e mostrar para a população a importância, Denis, mais uma audiência pública, onde de respeito ao interesse da população junto à Enel, né? Então, o que a gente pede nesse momento é respeito e entrega, porque a nossa população já não aguenta mais sofrer tanto descaso, né? E temos relatos aí de pessoas que têm seus medicamentos estragados por conta da falta de fornecimento de energia. Então, o que a gente pede nesse momento é que a Enel, de fato, entenda e se coloque no lugar da população. Se ela se colocar no lugar da população, ela vai ver que o serviço ofertado pela empresa ele é muito deficiente. Então, vereador, como proponente dessa audiência pública, eu gostaria que constasse aí em ata que a empresa se colocasse à disposição para ofertar melhorias para a nossa população. Acho que é isso que está faltando. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Ok. Não, perfeito, acho que já Perfeito. Então, eu quero agradecer a todos que compareceram, aos representantes da Enel, ao nosso representante do Executivo, nosso prefeito Paulo Sérgio, o vereador Léo Gás, secretário de Obras atualmente, a doutora Ivana, da Defensoria Pública, que compareceu aqui, o doutor Túlio Fiore, e a todos os demais da população que compareceram a essa audiência pública. É de suma importância essa audiência, porque aqui se registra as reclamações e esta ata, assim como as reivindicações serão encaminharemos cópia à ANEEL, ao Ministério Público da tutela coletiva, no caso, à Defensoria Pública também, e para a seccional da OAB. Em nome de Deus, eu declaro encerrada essa audiência pública e, dentro de 10 minutos, iniciaremos a sessão ordinária. Obrigado.